Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vou falar sobre validade interna e validade externa, dois conceitos importantes de metodologia científica. Pretendo definir e caracterizar os dois tipos de validade. Pretendo também falar que a validade interna tem primazia em estudos experimentais, utilizando um artigo muito legal como referência para essa argumentação. E por fim, pretendo fazer uma diferenciação entre inferência para a população, que é o que nós comumente achamos que estamos fazendo, de inferência de processos, que é o que de fato nós gostaríamos de fazer em muitos dos estudos, pelo menos nos estudos experimentais. Acredito que você vai se beneficiar muito desse vídeo se você antes tiver assistido ao vídeo que está aparecendo aqui na tela e no card agora, a amostragem aleatória e designação aleatória, que foi o primeiro vídeo que eu gravei imediatamente antes desse, tá? Espero que você assista se você ainda não assistiu, e se você já assistiu, me acompanhe agora aqui na sequência. Começando por validade interna, com o termo em inglês ali entre parênteses. Validade interna seria em que medida os resultados de um experimento são interpretáveis, guarde essa palavra, interpretáveis, de modo que pesquisadores conseguem fazer afirmações de que mudanças na variável independente causaram mudanças na variável dependente. Há quem goste de dizer que a validade interna seria em que medida os resultados são livres de confundidores, ou livres de confusão, que seria uma outra maneira de expressar a mesma ideia, ou seja, eu consigo garantir ou consigo sustentar a afirmação de que os valores da VD no meu estudo variaram em função dos valores da VI. Se eu consigo fazer isso, eu tenho um estudo que tem validade interna, e a validade interna, diferente de determinados tipos de validade lá na psicometria, que a gente tenta quantificar, aqui ela é mais qualificada, né? É um julgamento qualitativo do pesquisador em função do delineamento, em função das limitações, dos problemas do estudo, que é feita essa apreciação. Bom, para que um estudo tenha validade interna, um estudo experimental, né, a validade interna diz respeito muito a estudos experimentais, nós temos três requisitos importantes que são relação de ordem temporal, ou seja, a VI tem que ser manipulada antes que eu mensure a VD, isso é um pouco óbvio, né, na nossa ciência, no nosso mundo, né, a causa precede o efeito sucede a causa. Covariação, então, o efeito tem que ocorrer de um jeito na minha condição experimental e de um outro jeito na condição controle. Por exemplo, os participantes têm que levar mais tempo para nomear cores de palavras que são congruentes com a palavra em si. Aliás, ao contrário, né? Falei bobagem. Os participantes devem levar mais tempo para nomear palavras cuja cor... Nomear palavras? Não, nomear cores de palavras, meu Deus. Nomear cores de palavras. Quando as palavras são incongruentes, isso deve levar mais tempo porque tem um conflito ali entre cor e palavra, e menos tempo quando a cor e a palavra, as duas são congruentes. Então a gente tem uma covariação nesse caso, né? E eliminação de explicações alternativas plausíveis, ou seja, eu preciso ser capaz de eliminar outras maneiras de explicar os meus resultados que não essa daqui, mudanças na VI causaram mudanças na VD. Se tiverem muitas outras maneiras de explicar os resultados, essa afirmação ela fica mais fraca. Por quê? Porque eu tenho hipóteses rivais, competidoras, que também podem explicar os resultados. Eu mostrei isso no vídeo anterior, mas eu vou reforçar, porque eu acho importante isso. Bom, então aqui eu tenho um estudo baseado nesses autores aqui, colegas meus de mestrado, alguns anos atrás. Na verdade, quando eles estavam no mestrado, ainda estava na graduação. Bom, então suponha que eu tenho pacientes com afasia que tiveram acidente vascular cerebral e, portanto, ficaram com sequelas de linguagem, com dificuldade de nomear palavras oralmente. E aí eles recebem 10 sessões de uma terapia fonoaudiológica. E essa terapia fonoaudiológica é acompanhada de uma estimulação cerebral que recruta a região do cérebro que está relacionada a essa tarefa de nomeação verbal, especificamente a área de Broca. Então, um grupo de pacientes é designado aleatoriamente ao grupo estimulação e outro grupo de pacientes é designado aleatoriamente à condição sham, que seria um placebo. É montado o setup na cabeça da pessoa, colocado os eletrodos, montado tudo bonitinho, mas o aparelho não entrega uma corrente elétrica ao cérebro, ou seja, não há estimulação de verdade. Então, aqui seria para separar efeitos
da técnica de neuroestimulação do efeito placebo, né? Então os participantes são aleatoriamente designados a cada uma das condições, recebem 10 sessões de estimulação e de terapia fonoaudiológica e depois fazem um teste de nomeação para avaliar o quanto que eles melhoraram, né? No caso do estudo lá tinha um pré-teste também, mas aqui eu estou simplificando um pouquinho porque quero mostrar só o mais importante aqui para o nosso exemplo. Bom, o fato de eu ter um duplo cego, ou seja, a pessoa que está aplicando a terapia fonoaudiológica e a pessoa que está fazendo a avaliação ali da variável desfecho, né, da variável dependente, essa pessoa ela não sabia quem fazia parte desse grupo e quem fazia parte desse grupo. Do ponto de vista do avaliador aqui, que aplicava a tarefa, era todo mundo a mesma pessoa, né? Era todo mundo do mesmo grupo. Ela não sabia quem estava no grupo de estimulação e quem estava no grupo sham. A única pessoa que sabia isso era o pesquisador da equipe de pesquisa aqui, ligava o aparelho, que desligava o aparelho, que fazia a montagem do setup experimental, mas ele não interagia com os pacientes, com os participantes. E esse tipo de controle ajuda a gente a ter maior validade interna. Por quê? Porque além da designação aleatória, que nos ajuda a construir grupos comparáveis, o fato de a pessoa que está fazendo a avaliação aqui no teste não saber quem é do grupo estimulação do grupo sham, nos permite dizer, olha, essas pessoas aqui, elas não se saíram melhor aqui nesse teste, esse grupo, em relação a esse teste, esse grupo, porque o pesquisador, sabendo que a hipótese era de que esse grupo ia sair melhor que esse, acabou ajudando mais ali, mesmo que de maneira sutil, mesmo que não fosse de má fé, ele acabou ajudando as pessoas. Não, eu tenho aqui a relação de ordem temporal, a estimulação e a terapia fonoaudiológica veio antes do teste. Há uma covariação, o desempenho nesse teste aqui é maior aqui para o grupo estimulação mais terapia do que para o grupo sham mais terapia. E eu não posso explicar esse resultado, por exemplo, por uma explicação alternativa de o pesquisador acabou ajudando os pacientes que estavam no grupo experimental, né? Eu posso ter outros controles também, eu estou ilustrando aqui alguns dos controles, porque eu posso elencar uma outra explicação alternativa plausível e eu preciso tentar refutá-la para garantir que foi a VI que explicou os resultados da minha VD. Mas eu busco, note que eu busco para cada ponto, tem um contraponto, né? Para cada argumento de tipo, não foi sua VI que fez com que houvesse mudança na sua VD. Eu tenho que ter um contraponto, contra-argumento. Não, foi por causa disso. Eu fiz esse controle experimental, ok? Agora, validade externa. Validade externa, eu vou trazer algumas definições a mais. Uma é de autores clássicos aí de metodologia científica, mas que o autor que eu vou tomar como base aqui nessa apresentação, que é o Douglas Mook, ele argumenta que, na verdade, essa definição é uma definição mais de generalizabilidade, que seria algo mais amplo, e a validade externa seria um pedacinho da generalizabilidade. A pergunta da generalizabilidade seria: para quais populações, contexto, variáveis de tratamento e variáveis mensuradas o presente efeito pode ser generalizado? E aí o argumento aqui que a gente pode colocar é que, na verdade, quando a gente está pensando isso daqui, pelo menos é uma coisa que eu costumo pensar, é que a ideia de generalizabilidade de um efeito, de um tratamento, de um fenômeno, é difícil de ser obtida em um estudo, vai ser obtido por meio de replicação, por meio de um corpo de literatura, com pequenas manipulações diferentes, com pequenas mudanças de contexto, de população, de variável dependente, de teste que é utilizado, de dose de um tratamento, né? Então é difícil a gente falar de generalizabilidade dos achados num estudo, né? A gente tem que pegar um corpo de evidência, porque às vezes tem um fenômeno que ocorre no laboratório, quando a gente vai para o mundo, ele não ocorre, né? Então acho que a gente tem que pensar mais no todo, né? Agora o autor que eu estou tomando como referência, que é o Mook, 1983, Douglas Mook, ele fala que a validade externa é um pedacinho da generalizabilidade, embora ele próprio use o termo generalizabilidade ou generalização em vários momentos, mas querendo dizer validade externa. E ele coloca assim: a pergunta da validade externa é a seguinte: a amostra, o contexto e a manipulação são tão artificiais que a classe de situações alvo, né, da vida real para os quais os resultados podem ser generalizados é provável de ser trivialmente pequena? É uma frase meio complexa, o jeito que ele coloca essa frase é um pouco complexa, mas a ideia é a seguinte, que no contexto do setting experimental, no laboratório, eu tenho a ideia de que aquele contexto está representando uma situação alvo no mundo real, né? E eu quero saber assim, mas será que ela representa uma situação alvo, uma categoria que é grande, que é pequena, que é ampla ou não?
Porque se for muito pequeno, a generalizabilidade ou a validade externa vai ser pequena, vai ser baixa, porque ela se aplica a uma classe de equivalência muito pequena, entendeu? Uma classe de equivalência muito pequena, porque os fenômenos que ocorrem no mundo real, fora do laboratório, são poucos que são análogos ao que ocorre na situação de laboratório, né? Isso é o que o MOOC vai defender. Mas aí ele coloca o seguinte, mas tal generalização é nosso objetivo em primeiro lugar, porque a gente está perguntando se há generalizabilidade ou se há validade externa, mas e se não for objetivo desde o começo do pesquisador fazer generalização? Se o objetivo for outro, eu vou criticar um trabalho que tem baixa validade externa, baixa generalizabilidade, quando o objetivo do pesquisador não era obter isso? E aqui eu vou utilizar nessa apresentação o artigo Em Defesa da Invalidade Externa do Douglas Mook, que eu acho muito legal, recomendo muito a leitura, e vai me ajudar a argumentar algumas coisas aqui. Bom, então o título do artigo dele é uma livre tradução Em Defesa da Invalidade Externa. Bom, um argumento que é colocado muitas vezes pela literatura científica, pela ciência psicológica, é falar, investigações psicológicas são acusadas de falha de generalizar para o mundo real. Você conduz o experimento ali, mas a situação é tão artificial que isso não se generaliza, ou contextos, materiais são artificiais, então isso não tem um correlato, um análogo no mundo real. O contra-argumento do MOOC é o seguinte, tais generalizações frequentemente não são almejadas, ou seja, não faz muito sentido você criticar um estudo por não conseguir obter aquilo que ele não se propôs a obter. Você tem que criticar ou elogiar, avaliar os méritos de um estudo por aquilo que ele se propôs a fazer, a investigar, e não por aquilo que ele não se propôs a fazer. Eu acho muito legal, muito coerente. E aí ele traz como exemplo o estudo do amor materno com macacos rezos de Harlow. Bom, para quem não lembra, e pode procurar no YouTube também, Macacos Rezos Harlow, ou Apego Harlow, macaquinhos lá. Basicamente, ele criou duas mães artificiais, tinha esses macaquinhos aqui, e ele criou duas mães artificiais, uma que era feita de um material felpudo, mais confortável, mais aconchegante, e que tinha um rosto assim, artificial, mas que tinha um padrão ali, olhos e boca, né? E ele criou uma outra mãe que era de arame. Algo mais desconfortável, porém ela tinha alimento, tinha leite ali, se eu não me engano. E aí, ele queria ver onde que o macaquinho, naquele recinto em que ele estava, onde que ele ia passar mais tempo. Se era com a mãe artificial de felpudo ou com a mãe artificial de arame. A de arame dava alimento, mas era desconfortável. A de felpudo era mais aconchegante, mas não dava alimento. E que foi constatado que os macaquinhos, eles passavam mais tempo com a mãe de felpudo, eles iam para outra só para se alimentar, mamavam ali, pegavam o alimento e voltavam para a mãe de felpudo e ficavam abraçadinhos. Bem bonitinho, né? Bom, em nenhum momento o Harlow argumenta que na natureza, com macacos selvagens, seria mais provável que os macacos, numa situação análoga a essa, preferissem a mãe de felpudo do que com a mãe de arame, porque isso não faz nem sentido na natureza, né? Ele está num contexto laboratorial de cativeiro, então ele não tenta fazer uma generalização para situações análogas no mundo real, porque não existe esse análogo no mundo real. E aí o MOOC faz uma diferenciação entre generalidade dos achados, o que não faz sentido no caso do Harlow, e ele nem argumenta isso, ele, Harlow, e generalidade das conclusões teóricas. No caso de generalidade das conclusões teóricas, é o que o Harlow vai mais para esse lado. Ele argumenta que os seus achados eles são contrários, ele estabelece um ponto teórico de que esse resultado de que o macaquinho prefere passar mais tempo com a mãe felpuda vai contra uma interpretação da redução da fome do amor materno. Quer dizer que o amor materno, o amor pela mãe, né? Talvez o amor materno nem fosse o melhor nome aqui, mas talvez amor pela mãe ali do filhote fosse relacionado, tipo, um filhote ama a mãe porque a mãe contribui para reduzir a fome dele, saciando aquilo lá, aquela sensação de fome. Porque os filhotes ali preferiram passar mais tempo com a mãe que era mais aconchegante, não com a mãe que reduzia a fome deles. Então ele fez uma conclusão teórica e não uma conclusão para uma população externa que ele quisesse generalizar. E o MOOC coloca algo muito interessante que é, muitas vezes há um pressuposto de que nós coletamos dados no laboratório para predizer o comportamento no mundo real. E o que o MOOC defende é o seguinte, que a questão da validade externa ela é importante, mas é importante apenas quando o pressuposto está correto.
Ou seja, a questão da validade externa só se aplica quando nos nossos objetivos, no nosso relato, nós colocamos claramente que nós estamos criando uma situação artificial no laboratório visando predizer comportamentos no mundo real. Se nós não estamos fazendo isso, se nós estamos fazendo um estudo para testar uma predição teórica, por exemplo, não faz sentido falar de validade externa, porque o nosso objetivo é testar teoria, generalidade teórica e não dos achados. E aí o MOOC vai apresentar algumas razões para a experimentação, alguns motivos, né? Por que nós podemos nos engajar em experimentação se não é para predizer comportamentos do mundo real. E ele coloca 4 razões para nos engajarmos em experimentação, para além desse motivo, né, de predizer comportamentos do mundo real, que também é um motivo legítimo. Ele não está questionando isso, mas ele está dizendo que existem outros motivos. O primeiro que ele coloca é responder à pergunta: algo pode acontecer? Em oposição à pergunta: algo costuma acontecer? Note que aqui a pergunta não é se o que está acontecendo é representativo, é recorrente, é típico, mas se algo é passível de vir a acontecer. O estudo que eu pensei, e aqui eu estou trazendo um exemplo que não é o exemplo que o MOOC traz, mas que eu acho interessante, é um artigo de psicologia social em que os participantes viram ali itens que estavam relacionados a pessoas mais idosas, eram palavras, se eu não me engano, que estavam relacionadas a estereótipo relacionado a ser mais idoso. E as pessoas fizeram uma tarefa no laboratório, mas sem elas saberem, os pesquisadores mensuraram a velocidade que elas caminharam no hall quando elas saíram no laboratório. E aí os pesquisadores viram que os participantes cujo priming era de um estereótipo de idosos, em oposição ao grupo que era um priming neutro, eles caminharam significativamente mais devagar no corredor, quase como se o priming, ali a pré-ativação de conceitos na rede semântica da memória das pessoas relacionada a ser idoso, fizesse com que elas apresentassem inclusive comportamentos motores, ou seja, caminharam mais lento quando saíram do laboratório. Então, algo pode acontecer, um priming ali relacionado a idosos faz com que eles tenham um comportamento que é supostamente típico de idosos, né, de caminhar mais lento. Note que algo pode acontecer, mas isso costuma acontecer, tem um análogo no mundo real, isso representa alguma coisa no mundo real em termos de as pessoas escutam a palavra idoso ou palavras relacionadas a idoso, por exemplo, aposentadoria ou não sei, outras palavras que estariam diretamente relacionadas a ser idoso, né? Previdência social, e as pessoas aí caminham mais devagar. Não faz sentido isso, né? Não é isso que o estudo estava argumentando. Ele estava mostrando que algo pode vir a acontecer numa situação laboratorial. Uma segunda razão para a experimentação é testar uma predição de algo que deveria acontecer no laboratório. Não é uma predição de algo que deveria ocorrer no mundo. Por exemplo, pessoas que têm determinadas características de personalidade são mais prováveis de se engajar em comportamento sexual de risco. Não, isso é coisa que pode acontecer no mundo, seria uma predição relevante também, mas isso não é experimentação. O que eu estou falando aqui é de situações experimentais em que eu tenho uma teoria. A teoria tem alguns pressupostos e com base nesses pressupostos eu penso num delineamento experimental e dentro desse delineamento experimental, se encontrando com os pressupostos da teoria, eu tenho uma predição do que deveria ocorrer nessa situação. Se ocorrer aquilo que deveria ocorrer segundo a predição da teoria, eu obtenho suporte para a teoria. Caso contrário, a teoria não explica bem o que está acontecendo no laboratório. Então eu vou para o laboratório para testar isso. Bom, eu peguei um exemplo aqui muito solto, mas a gente tem um protocolo que um colega meu de doutorado utilizou no mestrado dele, que é um protocolo de indução de estresse agudo. O que é estresse agudo? É a situação de estresse específica naquele momento, diferente do estresse crônico, que é você ter uma situação, uma vida tão atarefada, cheia de problemas, cheia de demandas, que faz com que você esteja cronicamente estressado. E a maneira como é induzido o estresse, as pessoas emergem o pulso ali, até uma determinada região, antebraço, às vezes até o cotovelo, num recipiente com água gelada, temperaturas aproximadamente 0,2 graus Celsius. E a água gelada, ela ativa um eixo, né? O eixo hipotalâmico, pituitário e adrenal, que vai gerar uma
cascada de eventos fisiológicos que inclusive vai fazer com que o cortisol seja liberado na corrente sanguínea, e é o cortisol que vai ter benefícios na memória se for no momento da codificação, ou prejuízo na memória se for no momento da recuperação. Isso não vem totalmente ao caso aqui, apesar de eu estar falando. O meu ponto aqui é o seguinte, né? Tem muitos estudos que utilizam esse protocolo de indução do estresse, definido fisiologicamente ali como o aumento dos níveis de cortisol na corrente sanguínea e mensurado geralmente por amostras de saliva que vão acusar ali depois de 25 minutos, 30 minutos aproximadamente, que houve um pico dos níveis de cortisol em relação a antes do participante emergir o braço na água, e depois geralmente é testada a memória desse participante. E aí você testa predições teóricas relacionadas a teorias de memória, teorias da relação do estresse com a memória. Meu ponto aqui é o seguinte: bom, ninguém vai reivindicar, com base no experimento no laboratório, que essa predição teórica que ocorreu, que foi confirmada, por exemplo, no laboratório, que ela diz alguma coisa sobre eventos específicos do mundo real, que isso é um análogo, por exemplo, de ser assaltado, por exemplo, e o estresse que você passa no assalto vai determinar se você lembra ou não o que aconteceu no assalto. Não é assim que funciona, né? Apesar das pessoas tentarem fazer uma relação, porque pode ajudar, porque pode ficar mais intuitivo compreender como as coisas funcionam, não é assim que funciona. Eu estou testando uma predição teórica no laboratório que vai me ajudar a compreender processos de memória, e em algum momento eu posso tentar compreender como que esses fenômenos que ocorrem no laboratório se relacionam com fenômenos complexos no mundo real, em que tem várias variáveis interagindo entre si. Mas aqui o objetivo é testar uma predição no laboratório, que deveria ocorrer lá, e não testar isso daqui como meio de predizer algo que deveria ocorrer no mundo real, e que logo eu quero generalizar essa situação artificial de colocar o braço na água gelada para situações do mundo real. Não, isso não faz sentido. A terceira razão para a experimentação é demonstrar o poder de um fenômeno, mostrando que ele acontece mesmo sob condições não naturais que deveriam impedi-lo. É mais ou menos assim que o Mook coloca. Bom, o exemplo que eu trouxe aqui também não é o exemplo que o Mook traz. Eu peguei o experimento do Solomon Asch, de psicologia social, de conformidade social, que basicamente o pesquisador dava uma tarefa que supostamente era de percepção visual, em que o participante via um estímulo padrão, por exemplo, essa linha aqui, e aí depois ele via um conjunto de linhas e tinha que julgar qual que era o tamanho dessa linha, se ela se assemelhava mais à linha A, à linha B ou à linha C, né? E interessante nessa tarefa, o participante fazia essa tarefa junto com várias outras pessoas que eram confederados, ou seja, eram pessoas vinculadas ao pesquisador que estavam atuando como se fossem outros participantes, e essas pessoas, em alguns momentos, elas davam respostas obviamente erradas. Por exemplo, elas diziam que a linha A era do mesmo tamanho dessa linha aqui padrão, quando na verdade é a linha C, né? E às vezes era muito discrepante, assim. E o objetivo era avaliar se as pessoas responderiam junto com os confederados, mesmo eles estando evidentemente, grotescamente errados. E na verdade, o que o Solomon Asch mostrou é que as pessoas, elas respondem sim conforme os confederados, elas vão junto com o grupo e erram junto com o grupo, o que ele chamou de conformidade social normativa. Não vem muito ao caso aqui os detalhes do fenômeno, mas assim, qual que é a situação análoga a essa tarefa de julgamento de comprimento de linhas no mundo real? Não necessariamente a gente vai ter um análogo nesse nível, mas a gente pode ter outros análogos, que são as ocasiões em que a gente concorda com um grupo em outras situações, para não ficar mal na foto, para não passar vergonha, para não parecer burro, enfim. Mas note que ele em si estava testando um fenômeno para ver se ele ocorria, mesmo um fenômeno aparentemente bobo, né? Uma pessoa cometeu um erro grotesco de dizer que essa linha aqui tem o mesmo tamanho dessa daqui. E ele mostrou que as pessoas vão sim, se os demais confederados, que são supostos participantes, disserem que a linha A tem o mesmo tamanho dessa linha, as pessoas vão dizer. Ou seja, demonstra o poder de um fenômeno. E qual que é o poder do fenômeno? É como que as pessoas não têm percepção visual? Não, o poder do fenômeno é como a presença de outras pessoas pode influenciar o nosso comportamento no social. E é isso que ele está mostrando aqui. É uma razão para a experimentação e que não tem nada a ver necessariamente com generalizabilidade ou validade externa.
Por fim, uma quarta razão para a experimentação é produzir condições que não possuem contraparte na vida real. E aí o exemplo que o MOOC traz são os experimentos de adaptação ao escuro. Bom, basicamente nesse estudo, eu não vou entrar nos detalhes aqui, eu vou apontar para um vídeo do professor Rui, do canal Eu Percebo, que vai explicar muito melhor que eu, mas basicamente esse protocolo experimental em que a pessoa fica numa sala relativamente escura com um ponto de luz, ela fixa o ponto de fixação dela aqui e uma luz aparece ou na região foveal ou numa região periférica da visão dela, e o participante tem que avaliar se ele está vendo ou não a luz. Essa luz vai mudando de intensidade a partir ali ou do experimentador ou do controle do próprio participante, e a ideia é avaliar o limiar de sensorial ali para esse ponto de luz. E aí o que é observado nesse tipo de estudo é que a curva de adaptação ao escuro ela é bifásica. Ela tem primeiro, quando nós entramos num recinto escuro, para pegar uma situação real, nós entramos num quarto totalmente escuro. Então a gente entra no quarto escuro, primeiro momento, escuridão total, a gente não enxerga nada. Aí de repente nossa sensibilidade começa a aumentar, a gente começa a enxergar algumas coisas, começa a tatear ali no escuro, enxerga um pouquinho, daqui a pouco desacelera, para um pouquinho de ter adaptação ao escuro. Ali pelos 7 minutos mais ou menos, eu não lembro exatamente o valor, volta a ter adaptação ao escuro, e aí é mais acelerado, e ali depois de uns 15, 20 minutos a gente está enxergando relativamente bem em relação ao momento que a gente entrou na completa escuridão. E aí basicamente esse paradigma experimental ajudou pesquisadores a compreender que essa curva bifásica de adaptação ao escuro, ela é decorrente de uma primeira adaptação dos cones, que é uma adaptação mais rápida e curta ali, começa e daqui a pouco já para, e depois tem uma adaptação mais lenta e longa que aumenta a nossa sensibilidade, que é decorrente dos bastonetes, cones e bastonetes, que são os dois tipos de fotorreceptores que nós temos na nossa retina, que ajuda a compreender processos de percepção visual. Então, o contexto aqui, ele é bem artificial, mas o fenômeno que é observado de adaptação ao escuro, ele se aplica à compreensão de como o nosso sistema visual funciona. Isso é extremamente importante do ponto de vista de avanço da ciência. Os achados de adaptação ao escuro, eles apontam para processos de visão. E eles, como o MOOC argumenta, esses achados definem uma classe de fenômeno no mundo real. Eles não representam, porque na verdade eles são um representativo pobre dessa classe. Quando acontece alguma coisa de você entrar num ambiente escuro, de você estar num ambiente muito luminoso e ir para um ambiente sem luminosidade ou com baixa luminosidade, não é muito análogo, não é um bom representativo da situação. Mas esse exemplo é paradigmático porque ele é definidor de uma categoria de fenômeno. Ele define a própria classe, ou seja, ele não representa, mas ele é definidor, apesar dele não ter contraparte dessa maneira específica aqui com o mundo real. Bom, acabei de falar de representar, de definir. Acho importante falar, para finalizar essa aula, a questão da representatividade. Bom, eu disse no vídeo anterior que eu defenderia neste vídeo que a amostra representativa e, portanto, uma amostra aleatória da população não é condição necessária para que um estudo seja classificado como um estudo experimental. O MOOC também argumenta isso, e ele vai falar que a representatividade da amostra é de vital importância sim, mas para certos propósitos, como no das pesquisas de levantamento. Quando a gente tem pesquisa de intenção de voto, que nós queremos saber se a eleição fosse hoje, quem venceria o pleito, é extremamente importante que a amostra seja representativa, que diferentes religiões, que diferentes gêneros, que diferentes faixas etárias, que diferentes estratos sociais, que diferentes escolaridades estejam representadas, que diferentes segmentos da sociedade civil estejam representados na amostra, para que ela represente bem a população e a diversidade que existe na nossa população brasileira, que irá votar num pleito, por exemplo, de primeiro ou segundo turno para presidente da República. Nesse caso, a representatividade é sim importante. Mas nesse caso,
É importante notar que na psicologia, muitas vezes, diferente do que ocorre na pesquisa de intenção de voto, na psicologia, muitas vezes, quando a gente tenta argumentar se uma amostra foi ou não representativa, ela está sendo retirada de uma população que sequer foi claramente definida. Como que a gente pode falar de amostra representativa da população se nós não definimos população? População qual é? População universitária, população de estudantes de psicologia, população brasileira, população de empresas de médio porte, definida operacionalmente de tal forma. Isso é importante, né? E a falta de representatividade, ela pode, em alguns casos, justamente ser o motivo do interesse nosso de pesquisa por alguns casos. Considere, por exemplo, o paciente HM, que tinha problemas de memória, porque ele teve os seus hipocampos bilateralmente removidos. Os hipocampos são regiões importantes para a formação de novas memórias episódicas. E o interesse grande no caso dele foi porque o HM conseguia aprender algumas coisas de memória implícita, mas não de memória explícita. Diferenciação, memória declarativa, não declarativa. Um interesse teórico gigantesco. Né? E ele era um caso totalmente atípico, ele não era representativo do que acontece cotidianamente. A mesma coisa a gente pode dizer dos pacientes do split brain. A mesma coisa a gente pode dizer dos casos dos chimpanzés extremamente inteligentes, sagazes, que aprenderam língua americana de sinais, que aprenderam a conversar e interagir e aprenderam a comunicar coisas que outros animais ou outros representantes das espécies deles não aprenderam, né? O papagaio Alex, por exemplo, também é um caso atípico. Se nós pensarmos nos mnemonistas, os mnemonistas são aquelas pessoas que têm uma capacidade de aprender bastante, por exemplo, pessoas que conseguem decorar ou memorizar 200 dígitos em 30 segundos. Né? Isso é típico, é representativo do que ocorre com a memória humana do planeta Terra? Não necessariamente, mas isso nos ajuda a compreender processos de memória importantes, processos de linguagem importantes, consegue estabelecer uma continuidade entre aspectos da linguagem em seres humanos e a comunicação em animais. Então, muitas vezes, a falta de representatividade é o que nos gera interesse em determinados sujeitos ou participantes, e nós podemos sim, apesar de ser um estudo de caso, conduzir um protocolo experimental com casos individuais. É possível fazer isso. E nós temos uma área que é totalmente pautada, epistemologicamente inclusive, pela preferência pelo delineamento do sujeito único, que é a análise experimental do comportamento. A análise experimental do comportamento, por um acaso, ela utiliza amostragem aleatória para selecionar os seus ratos, os seus pombos. É dessa maneira, aleatória de qual população? População de ratos do planeta, população de ratos do laboratório. Via de regra, não é utilizada a amostragem aleatória de definir alguma população, até porque analistas do comportamento, até onde eu sei, eu posso estar errado, se algum analista do comportamento ver esse vídeo e discordar, por favor, comente. Até onde eu sei, a analista do comportamento não quer generalizar para uma população externa. Analista do comportamento, via de regra, quando ele quer generalizar, quando ele quer fazer inferência, ele quer fazer inferência sobre processos comportamentais. São os processos comportamentais que ele quer fazer inferência. Relações funcionais entre classe de estímulos e classe de respostas. Ainda que às vezes o que é o estímulo reforçador para um organismo é diferente do que é estímulo reforçador para outro organismo. Então, o que ele está fazendo em termos de generalização, de inferência, são de relações conceituais dentro da taxonomia proposta por grandes nomes, por grandes expoentes da área de análise do comportamento. Ok? Então, eu acho que é falacioso e é incorreto argumentar que se não tem seleção aleatória, né, ou amostragem aleatória, nem método experimental é. Me desculpa, mas esse é o meu argumento, tá? E para finalizar, eu trago aqui uma frase do Andrew Hayes, que é um metodólogo importante em psicologia e em comunicação. Ele está falando sobre inferência para a população versus inferência de processos, e ele diz o seguinte: a maioria dos pesquisadores aprecia que raramente a inferência para a população é objetivo.
embora possa ser em alguns casos. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui, olha, a gente sabe que muitas vezes o que a gente está querendo inferir, por exemplo, no protocolo experimental ou no estudo com amostragem por conveniência, não é inferir para uma população, tirar conclusões da amostra para a população, como muitas vezes cursos introdutórios de estatística nos fazem parecer que é. Pesquisadores estão interessados em fazer inferências sobre os processos em funcionamento que geram o padrão de associação observado, ao invés de quais deveriam ser as associações se todos os membros de alguma população tivessem participado do estudo. Ok? Então, o que ele está argumentando aqui é que as nossas inferências são sobre processos de memória, relação de processos psicossociais, processos sociais, processos comportamentais, a interação entre essas coisas, né? Processos perceptuais, processos de visão, como foi, por exemplo, quando eu falei sobre adaptação ao escuro, e não inferir se adaptação ao escuro numa tarefa específica tem validade externa para um conjunto de contextos, participantes e muito mais, né? Situações alvo da vida real. Então, nós queremos fazer inferência sobre o processo. E em psicologia experimental, quando nós temos um delineamento experimental, mesmo com uma amostragem por conveniência, colando cartazes nos murais de uma universidade, fazendo pesquisa desse jeito, a gente consegue sim fazer inferências para processos e consegue sim contribuir para o avanço da ciência. É claro que isso não afasta a crítica de que nós deveríamos sim fazer pesquisa científica para além dos cursos de psicologia, para além da amostra de estudantes universitários. Não estou defendendo que só isso é o suficiente para fazer uma ciência psicológica. Note bem qual é a minha crítica e qual é o meu ponto. Meu ponto é que é possível você teorizar sim. É claro que quando eu quero estabelecer generalizabilidade e validade externa, e quando eu quero ver o quanto que isso se aplica no mundo real, quando essa é a minha verdadeira pergunta de pesquisa, aí eu preciso olhar para um corpo de literatura que varia protocolos, que varia variáveis independentes, variáveis dependentes, contextos, participantes, situações, settings experimentais, para fazer a avaliação do corpo da literatura e não de um estudo único. O que é defendido aqui é que é injustificada a crítica de que um estudo falha em ter generalizabilidade quando ele não objetivou tê-lo. Espero que o vídeo tenha contribuído para as suas reflexões. Se você quiser deixar algum comentário do que você pensa a respeito do tema, fique à vontade, vou adorar ler e aprender um pouco com o seu conhecimento. Agradeço a atenção de todos e de todos e até um próximo vídeo.